Olá, aqui é o Dr. Juliano de Henrique Mello, advogado criminalista. E veja, tem cada uma que é complicado, né? De onde a gente menos espera, de lá é que realmente não sai nada. Vejam essa decisão tomada na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC, recurso em habeas corpus 222599, RHC 222599, de relatoria do ministro Edson Fachin, cujo voto foi acompanhado, lamentavelmente, pelos ministros Lewandowski, por quem eu tenho um grande apreço e grande admiração, e Gilmar Mendes, porque eu tenho ainda mais respeito e ainda mais admiração. Vejam o que é que foi decidido. Não cabe a NPP, não cabe acordo de não persecução penal em crimes raciais, incluindo-se a injúria racial. Veja que situação. De acordo com o artigo 28A do CPP, de acordo com esse dispositivo do Código de Processo Penal, os requisitos do ANPP, do Acordo de Não Persecução Penal, são os seguintes: não ser caso de arquivamento, confissão do investigado, infração penal sem violência ou grave ameaça, pena mínima da infração inferior a 4 anos. Veja, os crimes raciais, eles não exigem violência, não exigem grave ameaça e todos eles possuem pena mínima inferior a 4 anos. Portanto, uma pessoa que está sendo acusada, denunciada, veja, ela não é necessariamente culpada, porque não houve julgamento, ela ainda é inocente, ela ainda é presumida inocente, presunção de não culpabilidade, presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então ela é inocente. Ela faria jus ao ANPP, a possibilidade do ANPP. Eu confesso e cumpro as condições propostas pelo órgão do Ministério Público e assim eu obtenho o benefício. Se o benefício é bom ou se é ruim, se devia existir ou não devia existir, se o réu, o acusado, o denunciado, não é réu ainda, se o acusado, o denunciado é bonzinho ou malzinho, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa má, isso é uma outra discussão, isso não é uma discussão jurídica. Não será julgado se ele é uma pessoa que presta ou que não presta. O que será julgado é como lidar com o caso dele juridicamente falando nos termos da lei. O combinado não sai caro, nos termos daquilo que foi combinado, nos termos do contrato social, como é que diz o livrinho, o que é que diz as regras. Que regras vão ser aplicadas? Essa é a questão, essa é a questão. E aí, no julgamento desse RHC 222599, relatoria do ministro Edson Fachin na segunda turma do STF, o julgamento foi em 7 de fevereiro, ou seja, faz aí quase 2 meses, reconheceu os seguintes argumentos contra a admissão do ANPP em crimes raciais. Eu estou lendo aqui a descrição do assunto do professor Caio Paiva, né, do portal Tudo de Penal. Então, se você for no Instagram, você vai ver ali o professor Caio C. Paiva, né, o Instagram dele é @CaioCPaiva, e o arroba do portal é _ Tudo de Penal. Então você vai encontrar isso lá. Qual foi a fundamentação que os ministros Fachin, Lewandowski e Gilmar Mendes entenderam para que julgassem que não é admissível o ANPP, mesmo preenchidas as condições do artigo 28A do CPP, em crimes raciais, ainda que seja apenas a injúria racial, não apenas, que eu digo, não que seja um crime pequeno, mas obviamente a injúria racial ela não tem o mesmo peso do crime de racismo. Veja, objetivo fundamental da República de promover o bem de todos sem preconceito ou de raça, artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal. Comando constitucional no sentido de que a lei punirá qualquer discriminação. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 41. Compreensão de que o inciso 4º do artigo 28A do CPP, que proíbe o ANPP em casos de violência doméstica contra a mulher, admite interpretação extensiva
para abrigar outras proibições. Compromisso do Brasil ao ratificar a Convenção Interamericana contra o Racismo em reprimir de forma mais severa o racismo. Um trecho da ementa. Considerada, pois, a teleologia da excepcionalidade imposta na norma e a natureza do bem jurídico a que se busca tutelar, tal como os casos previstos no inciso 4º do artigo 28 do CPP, o ANPP não abarca os crimes raciais. O julgamento na segunda turma do STF foi concluído em 3-2, ficando vencidos os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Votaram com o relator ministro Fachin os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. O ministro André Mendonça fez menção a 2 livros de Klaus Roxin para apontar a violação do princípio da legalidade, que é o óbvio, é uma clara violação ao princípio da legalidade, e para a vedação da analogia no caso concreto. Uma eventual opção para que o crime de injúria racial constasse também do rol das hipóteses desautorizadas da proposta de ANPP há de se dar na esfera própria pelo Poder Legislativo, não podendo possível omissão ser suplantada por uma exegese extensiva da legislação em vigor. Veja, isso é o básico do básico do básico do básico. Em direito penal, as normas elas devem ser interpretadas em caso de dúvida, em caso de omissão, da forma que for mais benéfica para o acusado in dubio pro réu. Esse é o combinado. Esse é o ordenamento jurídico. Isso é o que diz a legislação. Você não pode fomentar punições a mais, criminalizações a mais, supressão de benefícios previstos pela lei através de uma decisão judicial por analogia. Isso não existe. Em direito penal isso não é correto, isso não é justo. Eu concordo que os crimes raciais sejam passíveis de ANPP, não interessa se eu concordo ou não. Eles podem não ser passíveis desde que isso seja definido pelo Poder Legislativo, desde que isso seja definido pela esfera competente, desde que isso seja combinado pela sociedade, até chegar no Poder Judiciário que vai aplicar a situação. O Poder Judiciário vai fazer a aplicação do ordenamento jurídico. Ele não vai criar o ordenamento jurídico próprio, com base nas suas argumentações, porque ele não foi eleito para isso. Ele não pode criar nesse sentido. Essa questão ela deve ser discutida e ela pode ser discutida pelo Poder Legislativo, mas não o Poder Judiciário tomar esse tipo de iniciativa dessa forma. E o ministro André Mendonça falou o óbvio, e viola o princípio da legalidade, ainda mais em matéria penal, onde isso é muito mais forte, viola o princípio da legalidade você suprimir um direito do acusado utilizando analogia, uma exegese extensiva de um artigo do Código de Processo Penal. Não é dessa forma. As coisas não podem ser assim, mas infelizmente dessa vez foram. Vamos ver até onde vai essa situação, né? E nós advogados que defendemos, veja, defendemos, eu sou advogado de defesa, então eu defendo, eu não acuso. Quem acusa é o Ministério Público. E o Poder Judiciário pode se arrogar nessa posição de tomar a iniciativa de suprimir direitos? Não, não pode. Ele precisa se ater àquilo que o ordenamento jurídico prevê, senão ele integra o polo da acusação, não faz sentido uma coisa dessa. Mas enfim, vamos em frente e vamos continuar trabalhando. Dr. Juliano de Henrique Melo, advogado criminalista, muito obrigado pela sua atenção, a gente volta com mais vídeos.